Olá, seja muito bem-vindo ao canal Luso Conservador. Hoje vamos fazer uma viagem fascinante no tempo para imaginar o que Dom Pedro II, o último imperador do Brasil, pensaria ao se deparar com os gastos absurdos do governo brasileiro em 2025. Prepare-se para uma reflexão profunda que une história, política e economia, mostrando como a humildade e o exemplo de vida desse monarca poderiam servir de lição para os dias atuais. Fique comigo até o final, porque essa análise vai te surpreender. Dom Pedro II não foi um imperador comum. Ele governou o Brasil por quase 50 anos, e sua marca foi a inteligência, a cultura e, acima de tudo, a humildade. Ao contrário da imagem que muitos têm de um imperador cercado de luxo e ostentação, Dom Pedro II levava uma vida simples. Ele preferia gastar pouco com sua própria manutenção e investia seu tempo e recursos em educação, ciência e causas sociais. Era comum vê-lo caminhando pelas ruas do Rio de Janeiro, conversando com pessoas simples, sempre atento às necessidades do povo. Além disso, usava parte de sua dotação pessoal para ajudar estudantes, artistas e famílias carentes, mostrando que para ele o poder era uma ferramenta para servir e não para se beneficiar. Agora imagine essa mesma figura, que prezava pela austeridade e responsabilidade, chegando ao Brasil de 2025. O orçamento federal ultrapassa os 5,8 trilhões de reais, um valor quase inimaginável para os padrões do século XIX. Só para você ter uma ideia, mais de 1,6 trilhão é destinado ao pagamento de juros e amortizações da dívida pública, enquanto a Seguridade Social consome cerca de 1,8 trilhão. A educação recebe aproximadamente 220 bilhões, a saúde mais de 240 bilhões. E ainda temos bilhões em emendas parlamentares, gastos administrativos e despesas discricionárias. Aquelas não obrigatórias, que somam cerca de 230 bilhões. Mesmo com esse investimento, a saúde e a educação melhoram. Diante desses números, Dom Pedro II certamente ficaria perplexo. Ele que pessoalmente revisava orçamentos e exigia justificativas detalhadas para cada gasto, veria com preocupação o tamanho da máquina pública e a dificuldade de equilibrar receitas e despesas. Para ele, o dinheiro público era sagrado e deveria ser usado com máxima responsabilidade, sempre em prol do bem comum. Ele costumava dizer que despesa inútil é furto à nação, uma frase que hoje ressoa com força diante dos gastos excessivos e muitas vezes pouco transparentes. Além disso, Dom Pedro II ficaria surpreso e talvez indignado com o volume de recursos destinados a privilégios políticos e benefícios para poucos. Em seu governo, ele mesmo abria mão de regalias e preferia investir em instituições que promoviam o progresso do país, como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o Museu Nacional, a Academia de Belas Artes e o Observatório Astronômico, que ele mesmo fundou. Ele acreditava que o maior investimento que um governo pode fazer é no desenvolvimento intelectual e social do seu povo. Ao analisar o orçamento de 2025, Dom Pedro II provavelmente questionaria por que, mesmo com tantos recursos, o Brasil ainda enfrenta desafios graves em áreas essenciais como saúde, educação e segurança pública. Ele lembraria que, em seu tempo, mesmo com recursos muito mais limitados, era possível promover avanços significativos graças ao foco, à transparência e ao compromisso com a população. Outro ponto que certamente chamaria a atenção do imperador seria a falta de transparência em alguns gastos e a dificuldade de fiscalizar para onde realmente vai o dinheiro público. Dom Pedro II era um defensor ferrenho da ética na administração pública e não tolerava corrupção ou desperdício. Ele exigiria relatórios claros, prestação de contas rigorosa e resultados concretos para cada centavo gasto, e não para por aí. Dom Pedro II ficaria estarrecido com a quantidade de cargos comissionados, benefícios para políticos e gastos supérfluos que ainda existem no Brasil de hoje. Para ele, que prezava pela discrição e simplicidade, isso seria um desrespeito ao povo brasileiro, que trabalha duro e paga impostos, esperando retorno em serviços públicos de qualidade. Além disso,
Ele certamente ficaria preocupado com o fato de que, em 2025, o governo já consumiu cerca de 400 bilhões de reais a mais do que arrecadou. Um sinal claro de desequilíbrio fiscal que pode comprometer o futuro do país. Ele, que sempre prezou pelo equilíbrio das contas públicas, veria isso como um alerta vermelho para a necessidade urgente de ajustes e responsabilidade. No final das contas, Dom Pedro II nos deixaria uma grande lição. A verdadeira grandeza de um governante está na humildade, no exemplo e no compromisso com o bem-estar coletivo. Ele nos lembraria que o dinheiro público não pertence aos governantes, mas sim à população, e que cada centavo deve ser investido para construir um país mais justo, desenvolvido e digno para todos. E você, o que acha que Dom Pedro II diria ao ver os gastos do nosso governo hoje? Concorda com essa análise?